Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana com um episódio do Pode Mais e desde já convido você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho de notificações para você receber todos os episódios, também curtir esse episódio e comentar, compartilhar também com outras pessoas. Nesta semana nós temos um convidado aqui de Alto Alegre também que vai falar um pouco sobre a sua trajetória, contar um pouco das suas experiências, que é o nosso amigo Laione Teles. Seja bem-vindo, Laione, aqui ao Pode Mais. Obrigado. A minha saudação a vocês, João Cardoso, Francisco Santos e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Muito bem. E Laione, vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória hoje, né, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, né, de modo geral. E eu já começo te perguntando sobre a tua infância, né? Tu morou aqui em Alto Alegre, nasceu aqui. Como que foi a tua infância? Nasci aqui, tive toda a minha vida aqui, estudei aqui em escolas públicas, Santa Mônica, João Mamed Pires, José Ribamar Amarão. Então, minha vida toda foi em escola pública. A minha trajetória de infância ela foi um pouco difícil, né? Sim. Porque aos 10 anos minha mãe sofreu um atentado e daí eu já tive que assumir a responsabilidade da casa. Você é o filho mais velho? Sou o mais velho. Tive que assumir o sustento da casa, né? Quem me conhece de Alto Alegre sabe. E até os meus 18 anos eu tive que trabalhar com isso. Foi quando eu comecei minha carreira profissional, trabalhando no Armazém Paraíba. E daí, depois trabalhei em bancos, até chegar o momento de trabalhar como policial militar, que é o trabalho que tenho até hoje. Certo. Quem eram os teus amigos próximos desse período que tu tem as memórias de infância? Assim, de infância, lá bem da infância mesmo, o Bruno, que até hoje é meu amigo, PM, né? A gente praticamente trabalhou junto em vários lugares, a gente trabalhou junto no hospital. Depois, quando foi na Polícia Militar, a gente fez o concurso juntos. A gente passou junto, a gente fez curso junto. E a gente praticamente venceu em muitas coisas juntos. Sim. A gente tinha um outro amigo também, o Dimas, mas Dimas foi embora já bem cedo para trabalhar em Minas Gerais. Mas esses eram meus amigos de infância, né? Sim. Tínhamos outros, mas a Os mais recordação próximos, né? eram eles. E quais são as alegrias que tu tem dessa tua memória, dessa tua infância? Quando tu te recorda, o que que vem na tua cabeça? Apesar de ter uma infância bem conturbada, porque ter que trabalhar novo não é fácil, né? Você deixa ali de estudar, você deixa de fazer um monte de coisa. Mas eu tive uma boa infância, de brincar. Não era aquela infância do tempo do celular, Sim, né? era, não tinha, a né? gente não tinha, né? Tablet, celular. Hoje meu filho, a vontade dele é ter um iPhone. Ele tem um Xiaomi bom, mas pai, o senhor tem um iPhone, eu também quero ter um iPhone. Mas naquela época era brincar de carrinho de rolimã, né? Que ralava a mão, que ralava o dedo, banhar na chuva. Então eu posso dizer que sim, eu tive uma infância alegre, eu tive uma infância boa. E acredito que aquele tempo era bem melhor do que a infância das crianças de hoje, né? Verdade. Naquela época a gente não adquiria aqueles traumas que hoje são bem mais Comuns, posso dizer, né, comuns, né? Porque a gente tinha uma infância mais alegre, né? Uma infância menos na tela do celular, menos na TV. Sim. Então a gente tinha aquela infância de ir para a prática e não ficar só na teoria vendo. E o Laione, ele era um bom aluno? Era um aluno peralta? Como era como na escola? Eu sempre fui um bom aluno. Sim. Eu sempre fui referência, graças a Deus. Ontem eu estava falando para a Jaiane, que a gente estava passando na rua, né? E a Miriam passou, a vereadora Miriam. E eu estava comentando, quando eu estudava no João Mamed, que eu não sei se vocês lembram, Francisco deve lembrar, quando abriu a primeira escola de informática em Alto Alegre, a Côte d'Ivoire. Sim, sim. Abriu ali no centro. Eu lembro, estudei lá também. E aí, na época, a prefeitura fez uma parceria com as escolas e cada escola escolheu um aluno da manhã, um aluno da tarde e um aluno da noite para ofertar o curso.
E eu lembro que naquela época eu estudava à tarde e eu fui um dos contemplados, né? A Miriam me escolheu como o melhor aluno da tarde, então fiz o curso de informática. Lembro que a gente tinha uma contribuição de pagar R$ 3 por mês. Eita, era muito, Era um Naquele tempo, valorzão, R$ 3, né? era? Mas o restante quem bancava era a prefeitura. Seu Ditinho, prefeito na época ainda, o primeiro prefeito de Alto Alegre. Mas sempre com boas notas. Minha mãe nunca foi chamada para Alguma reclamação, algum né? tipo de reclamação, briga, alguma. Até porque na minha época de infância, talvez se eu fosse brigar, eu ia apanhar, porque então ficava na minha, gostava de estudar. E nos tempos livres a gente gostava de banhar em rio. Lembro do Nelson, né? Nelson advogado hoje, doutor Nelson, que a gente ia para lá, a gente tinha um grupo de 5 amigos. Sim. E a gente ia para casa do Nelson de manhã. E aí lá naquele rio, ali naquela ponte, perto da casa dele, a gente pulava ali, descia até a areinha, ia pela casa dele, aí subia de novo, passava por uma porteira, pulava de novo e descia. Naquele tempo o menino morria se afogado, mas nem sabia onde era que o menino estava, mas a gente tinha isso, fazia isso umas 2, 3 vezes por semana e era muito bom. Muito bem. E Laiane, como foi? Tu já falou algumas experiências profissionais, né? Que você começou a trabalhar muito cedo. Você trabalhou por onde tanto aqui em Alto Alegre? Aqui em Alto Alegre eu trabalhei no Paraíba. Foi a sua primeira experiência? Minha primeira experiência. Como foi que surgiu essa oportunidade? Você foi atrás ou foram atrás de você? A minha primeira oportunidade, eu soube que tinha uma vaga, e aí naquela época o gerente era o Júnior, que hoje é dono de uma loja, e fui falar com ele. A gente conversou bastante. E como eu tinha uma boa comunicação, ele praticamente já me contratou na primeira conversa. Sim. Né? Tinha quantos anos? Eu já tinha quase 19, mas tinha 18 ainda. Certo. Daí fui contratado. Trabalhei 3 anos. Durante 1 ano e 11 meses eu trabalhei aqui, e aí depois eu fui promovido para um cargo de RH e fui trabalhar em Bacabal, né? Com salário aumentado. Daí comecei a estudar administração, só que não me identifiquei muito bem com a administração. Alguns períodos eu parei. Mas depois comecei a trabalhar no Banco do Nordeste, no Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Daí iniciei minha carreira no microcrédito. Teve um período que eu sempre gostei de trabalhar no comércio, né, como vendedor. E aí teve um período que eu precisei sair daqui, fui para Santa Catarina. Sim. Chegando lá eu comecei a trabalhar na Vivo. Na própria Vivo, não era uma loja terceirizada, eu trabalhava para a Vivo mesmo. Graças a Deus eu era um bom vendedor, uma loja com 11 vendedores. Eu sempre era destaque da carteira, de um DDD. Então era bem elogiado. Porque, assim, quando a gente vai para um lugar e a gente chega lá, ele já vê a gente com bons olhos, né? Se tu veio para cá, veio para trabalhar mesmo. Então eu era visto com bons olhos porque eu prestava um bom serviço. E aí depois eu voltei para a minha área de microcrédito lá também, onde eu ganhava um pouco melhor. E aí foi quando, na época, minha esposa engravidou do meu filho, o Miqueias, e ela não queria criar ele lá, queria voltar para casa e a gente acabou voltando. Foi na época que eu fui chamado para o concurso da PM. Então, antes de ir, tu já tinha feito o concurso, né? Já tinha feito. Entendi. Aí foram chamando, e aí não demorou muito, eu fui chamado. Eu passei lá 1 ano e 6 meses, então nesse período foi o tempo que não demorou muito, a gente foi chamado. Como foi que surgiu esse teu interesse na carreira policial? Foi por oportunidade, viu uma oportunidade, ou foi sempre um desejo de trabalhar nessa área? Na verdade, nunca foi um desejo, nunca tinha sonhado em trabalhar como policial militar. Esse sonho era de um amigo meu, o David. O David sempre sonhou em ser policial, ser do exército, forças armadas, essas coisas, ele tinha muita vontade.
E aí a gente morava próximo aqui, já tinha Sim. voltado, a gente morava bem perto, era muito amigo, somos muito amigos até hoje. E aí o David lá, vamos fazer, então vamos. Aí a gente começou a estudar, aí fizemos cursinho em Bacabal e estudávamos em casa, no tempo livre. E eu lembro que o meu sonho, porque eu sempre trabalhei no comércio, era ser empresário. Sim. E o sonho dele era ser policial. Aí inverteu as coisas. E aí as coisas se inverteram, porque eu passei, fiquei como policial e hoje ele é empresário. Sim. Mas hoje ele estuda medicina veterinária, já pensa em terminar lá e voltar para cá para trabalhar na área que ele gosta, né? A gente tem que se identificar com aquilo que a gente gosta. Mas hoje eu sou empresário, né? Eu ainda sou empresário de pequeno porte, porque tenho uma empresa de dedetização, mas todo começo ele é difícil. Sim, né? Tem o período ali, eu sempre vejo algumas coisas que eu me identifico. Às vezes você pode trabalhar 4, 5 anos e não desenvolver o patamar que você quer, mas de repente você, no 6º ano, sei lá, no 7º ano, você consegue explodir. Então, a persistência naquilo que a gente deve se manter, né? Exatamente. Aquilo que a gente acredita, que a gente gosta de fazer, a gente tem que permanecer, até conseguir chegar lá. E Laiane, fala um pouco sobre essa tua preparação, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas estudam, né? Elas se inspiram em depoimentos de pessoas que já passaram em uma trajetória de concurso. Quais foram os desafios dessa preparação? O que tu usou para aprender mais? Fala um pouco para a gente sobre isso. João, na época a gente tinha um pouco de escassez com relação à internet. Então, como eu trabalhava no hospital e lá tinha internet, eu baixava os conteúdos que eu precisava para estudar, botava num pendrive, naquele tempo era DVD ainda, botava no DVD em casa e aí eu ia estudar com o David. Então a gente estudava tanto o material de apostila, mas a gente aprendia mais com vídeo. Eu lembro que matemática a gente aprendeu com um professor chamado Nerk, não sei se tu já viu ele na internet. Nerk é o nome dele, ele é um excelente professor. Na época, para matemática, só que raciocínio lógico. Raciocínio lógico da matemática, né? Então, um excelente professor. E outras disciplinas, a gente ia vendo professores, então a nossa preparação foi essa ali, né? Aí só deu tempo de estudarmos 2 meses no cursinho em Bacabal. A gente ia na van, voltava, estudava. E durante o dia, nas folgas, nos momentos ali que tinha, a gente estava lá estudando, se preparando para esse concurso. Hoje eu vejo que na palma da mão da gente, a gente tem um mundo de informações, né? É verdade. E, João, eu estava contando numa reunião que a gente teve recente, que nessa época, aqui em Alto Alegre, nós passamos 5 no concurso da Polícia Militar, 5 daqui de Alto Alegre. E para mim foi uma tristeza em ver que no concurso de 2018 não passou nenhum. Sim, verdade. Não passou nenhum. Enquanto em São Luís Gonzaga passaram 14. E São Luís Gonzaga é uma cidade muito, muito menor que Alto Alegre. Então é aquela cultura de querer estudar, de procurar estudar, né? Verdade. Porque o que a gente vê da maioria das pessoas? Quando saiu estudar o edital, eu vou começar a estudar. Aí às vezes não dá tempo, né? Porque é muita coisa. Não dá tempo, porque é muita coisa. E cada dia vai dificultando mais. Cada concurso é uma dificuldade a mais. A concorrência vai aumentando, né? Verdade. E, na verdade, o concurso de 2018 nem foi tão difícil, né? Mas as pessoas que fizeram não estavam preparadas, estavam esperando o edital e tudo. E a gente vê que Alto Alegre não tem tanto aquela cultura de estudar. Hoje está melhorando, né? Melhorando bastante. A gente vê que tem muita gente indo para Bacabal estudar à noite, amanhã, à tarde. A gente vê que está mudando. Mas a gente vê que ainda não é o suficiente. Ainda não é. Mas a gente vê projetos para isso, né? A gente vê projetos para que
isso melhore aqui em Alto Alegre e que as pessoas tenham uma cultura desde cedo, né? Eu lembro que na época de criança, os pais da gente diziam assim, tem que estudar, mas não dizia por que que tem que estudar, né? Muitos pais diziam, tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que ganhar nota boa, mas por quê? Por que que eu tenho que estudar matemática? Por que que eu tenho que fazer isso? E a gente acabava aqui não se preparando o suficiente. Eu hoje, se pudesse voltar no tempo, estudaria bem mais. Bem mais, verdade. Bem mais. Porque o que vale não é, eu sou muito inteligente, eu consigo absorver muito rápido o conteúdo. O que vale é a persistência. Verdade. O que vale é estudar bastante. O que vale é se interessar. E não precisa ser muito inteligente para passar num concurso público. Não precisa ser. Tu é prova disso. Não sei qual é o teu QI, mas deve ser bem alto. Nada. Mas tu pode ver dos teus alunos. Às vezes aquele aluno que não é tão inteligente Sim. consegue passar em um vestibular ou em um concurso à frente daquele que era muito Verdade. mais inteligente, só que não era tão interessado. Verdade, né? exatamente. Isso acontece. Nós vamos para uma pequena pausa e voltamos logo em seguida. Estamos de volta aqui com o nosso entrevistado, o nosso amigo Laione. E Laione, depois que você foi aprovado, né, quais são as etapas? Você já começa a trabalhar ou tem uma preparação como policial? Tem toda uma preparação. A gente primeiro faz a prova, né? Depois da prova, que a gente é chamado, a gente vai fazer todos os testes. Aí tem o teste de saúde. Primeiro tem o TAF, que é o teste de aptidão física. Sim. Né? Você precisa ter uma preparação física suficiente para alcançar boas notas, e se for reprovado, ali você fica. Não adiantou ter passado na prova, Não né? adiantou ter passado na prova, Sim. não adianta recorrer, não adianta fazer nada. Você não passou no teste de aptidão física, já era. Tem a questão da altura também, tem que ter uma altura mínima para homem e para mulher. Aí depois a gente tem o teste de saúde, tem que estar com a saúde em dias, a coluna tem que estar retinha, né? Tem que estar... são vários exames, todos os exames, hemograma completo, tudo. Você faz todos os exames, está em perfeito estado de saúde, até porque o trabalho PM ele exige isso, né? Que você tenha um perfeito estado de saúde para isso. Tem que correr na lama, tem que correr no sol, tem que correr na chuva. Então, precisa estar com um perfeito estado de saúde. Tem o teste, tem a prova que é a odontológica também, né? Tem que estar com os dentes todos perfeitinhos. E passando... tem o psicológico, né? Claro que você não vai admitir uma pessoa que tem problemas mentais para trabalhar em uma instituição que é uma instituição bem rígida com relação a isso. Até porque hoje a gente vê como as coisas se espalham muito rápido nas redes sociais. Sim. A gente vê muitos policiais que são despreparados, que fazem coisas que mancham o nome da corporação, né? E esses policiais acabam fazendo atrocidades, né? O que eu chamo de atrocidades, coisas que não são do nosso ofício. Sim. E às vezes até mancha o nosso nome dos que não fazemos, né? Então tem o teste psicológico para ver toda essa questão, se você tem um psicológico bom para trabalhar com isso. Passado tudo isso, a gente tem um curso de formação. Meu curso de formação ele durou 7 meses. Sim. Então, nesse curso é onde o filho chora e a mãe não vê. É um curso bastante puxado. É um curso preparatório que prepara toda a nossa mente, o nosso corpo para trabalhar na área. Então, às vezes assim, a gente fala entre aspas que você é bem sacaneado, mas é justamente para testar a sua mente para isso, né? A gente sofre mesmo, gente sofre mesmo. No final do nosso curso, só uma experiência aqui para analisar a questão do curso. No final do nosso curso, no penúltimo dia, a gente passou 24 horas
no quartel. A gente começou no quartel, eram 24 horas, sem comer, sem beber. Meu Deus do céu. E a gente começou fazendo vários exercícios, né? Aí rapel. E aí a gente ficou no quartel até 4 horas da tarde. Isso em Santa Inês. Isso em Pindaré, depois de Santa Inês. Quando deu 4 horas da tarde, cada um pegou suas mochilas, seus fuzis, que ainda são aqueles parafal bem grandão, que foi usado lá na Segunda Guerra Mundial e pesado. Cada um pegou seu parafal, bota a mochila nas costas, bem pesada, e a gente partiu rumo a Bela Vista, a pé, caminhando 18 quilômetros. Chegando lá, a gente entrou mata dentro, e entrando mata dentro lá, você não via um palmo à frente do seu nariz, tudo escuro. Então tinha uma linhazinha de anzol que a gente tinha que se guiar por ela e andar por ela até chegar na reta final, né? E aí tem coisas também que você tem que, às vezes, comer uma sopa de várias coisas misturadas, beber um sanguezinho de galinha para passar a sede. Meu Deus do céu, é muito... tem algumas coisas realmente que é para testar se você... E eu lembro quando a gente chegou lá, era mais de meia-noite. Todo mundo estava exausto, morto. A gente deitou na mata, no chão, cada um pegou sua mochila, colocou aqui debaixo da cabeça. Como ninguém estava esperando, a gente precisava fazer o quê? Foi só meia hora. Sim. A gente precisava fazer o quê? Vamos deixar aqui alguém de vigia. Não, a gente foi lá e disse, todo mundo dormiu. Com meia hora, começaram as granadas se explodirem. Pá, 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 aqui pro lado, gás lacrimogênio e aquela coisa, e eles acordando, nós empurrando, a gente lá já levantava, minha cabeça estava assim, ó, quase explodindo, empurrando para o lado, empurrando para o outro, bora, acorda. Nossa, e aí ia começar os testes, banhar e entrar em Rio Frio naquele horário. Meu Deus. Então, quando a gente chegou lá, quando a gente voltou para o quartel, graças a Deus a gente voltou de caminhão, né? Teve um caminhão que parou lá, a gente voltou, deixou a gente no quartel. E tinha associação que era bem próxima. E a gente chegou lá e todos os policiais do batalhão estavam esperando a gente com um café da manhã bem bonito e aplaudiram a gente, né? Então isso, assim, pra gente foi muito gratificante. Teve muita gente que desistiu no meio do caminho, mas não era algo que reprovasse. Era algo que você ia levar para a vida toda. Uma experiência, era um teste mais né? para você mesmo, saber até onde você uma experiência, né? para saber até onde você resistia. Então, chegar lá no final e ver que você conseguiu, não tem experiência melhor, você até chora, né? Sim. Aí também o curso de formação, ou no final do curso de formação, quando você é nomeado, que o governador vai lá e você faz todo aquele desfile, que no final você é declarado policial militar, não tem como não chorar também, sim. É o final de tudo. É tudo muito gratificante, né? O processo ele é gratificante. Muito bom. O processo é gratificante. Elaione, e agora tu tá migrando para uma área de estudo, né? Uma área de estudo que é o direito. Como que se deu essa escolha? Foi meu sonho desde criança, estudar direito. Acredito que seja algo lá no sangue da família do meu pai, porque na família do meu pai a maioria dos o meu irmão é advogado, meus primos são advogados. Então a família do meu pai tem muitos advogados, então acho que foi influência algo também, lá né? do sangue. E aí eu sempre tive o sonho de estudar direito, de cursar direito. Eu disse que quando eu puder cursar, eu vou cursar. Não me interessei muito para a questão do vestibular público, que era para eu ter me interessado, mas não me interessei. Naquela minha época havia muita falta de informação. A dificuldade era maior. Então a gente não tinha muita informação para concurso, a gente não tinha muita informação para Enem, né? A gente não tinha muita informação para vestibular. Então era tudo. Você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha nada. Então era um professor que chegava e dizia: olha, vai ter o vestibular da UEMA, vai ter o Enem, mas não sabia quando seria. Então não tinha uma orientação, né? Era muito complicado. Então, praticamente a gente não fazia. E aí eu
Agora, recente, 4 anos atrás mais ou menos, quando chegou na Pitágoras, eu disse, eu vou fazer. No primeiro ano não deu para fazer, mas no segundo eu ingressei, comecei a fazer. Fui eleito presidente de turma, fiquei como presidente de turma durante um tempo. Depois até passei pro André. E ajudava muito, estudava muito e ajudava muito, como estudo até hoje, né? Esse ano eu tive que dar uma parada por conta de alguns trabalhos, mas Sim. ano que vem quero retornar e já está finalizando, está próximo de finalizar. E assim, o que eu gosto do direito? Tudo. Eu gosto de tudo do direito. Mas assim, o meu objetivo não é ser advogado. O meu objetivo é estudar para concurso público. Sim. Então, nas áreas que vão exigir o que já é da minha área. Por exemplo, delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, promotor de justiça, juiz de direito, quem sabe um dia, né? Deus abençoe e a gente chegue lá. Mas é estudar para isso. E a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar mesmo, né? Então, quanto mais a gente sonha, mais a gente vai tentando conseguir nossos objetivos. Verdade. Então, quando formar, meu objetivo é continuar estudando. Também tenho o objetivo de lecionar, de dar aulas, justamente para sempre estar atualizado. Sim, verdade. Porque o direito não é como medicina, por exemplo, que você estudou medicina e você vai sim se atualizando, mas não é uma coisa como o direito, que tu tem uma lei hoje e pode mudar tudo, né? amanhã aquela lei já não é válida e hoje no Brasil a gente vive uma interferência muito grande do STF, porque o STF passou a legislar. Por exemplo, a questão da liberação da maconha, que a maconha, se tu usasse, era crime, só que não era penalizado. O único crime que não tinha pena no Brasil era o uso da maconha. Hoje você pode portar 40 gramas. 40 gramas é um saco, porque maconha, sabe, vegetal, né? Folha, né? Bem leve, é um saco bem grande. E o STF autorizou. Então, isso é competência de quem? Isso é competência do Senado, isso é competência da Assembleia Legislativa. Então, os dois hoje estão legislando, né? Tanto o STF como as casas. E aí tem mudança de lei, tem súmula, tem um monte de coisa. Então, quem estuda direito tem que se atualizar todo dia. Um exemplo também foi a reforma tributária, né? Que foi aprovada, né? E teve muitas mudanças. Eu vi muita gente se reclamando com relação a isso, né? E, Laione, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, qual é o conselho que tu deixa para os jovens que estão nos assistindo com relação à importância da educação, né? Você que demonstrou aqui a sua trajetória de superação, de conseguir um trabalho, ter uma vida melhor por meio da educação, qual é o recado que tu deixa para os jovens e para as pessoas também que querem, né, retomar os estudos, que estão nos assistindo? Eu posso dizer para todos os jovens e para quem nos assiste que para quem quer nada é impossível. Quando eu estudava no ensino médio, ensino fundamental, eu trabalhava, João, pela manhã vendendo lanches, eu estudava à tarde e eu trabalhava à noite vendendo lanche. A gente tinha a cantina do Ribamar Marão, que a gente vendia lá. Pela manhã eu vendia do lado de fora. Então, o horário que eu tinha para estudar era à tarde. Então, o horário que eu tinha para estudar para a prova era na escola. Não tinha tempo para estudar em casa. Então, quando eu ia fazer uma prova, eu já tinha que ter me preparado na escola. Na escola, não tinha tempo para prestar atenção, conversa, brincadeira. Às vezes eu chegava rapidão ali, depois da venda do lanche, depois de almoçar, eu passava uma visão rápida e aí chegava e ia fazer minhas provas. Então, nunca é tarde. Hoje eu tenho 35 anos, passei bastante tempo trabalhando em empresa privada sem estudar, mas depois quis retomar meus estudos, mas depois voltei a sonhar, né, com outras coisas. Tenho 35 anos, voltei a sonhar, a estudar direito, a passar em outros concursos.
Então, nunca é tarde para se estudar, nunca é tarde para educação, nunca é tarde para fazer um concurso, né? Tem concursos que tem ali o seu limite de tempo, como o da Polícia Militar, que é até 28, 30 anos, dependendo do estado, mas tem muitos outros concursos que não tem limite de idade, Sim. você pode ter 50, 60 anos e você vai fazer. E a educação, ela é válida para sempre. A gente sempre ouve e costuma dizer que a única coisa que você vai levar consigo para sempre é a educação. Verdade. Então, muitos jovens me procuram lá em quais são as etapas, como fazer, como a gente começa e tudo. E eu sempre incentivo, vai lá, começa a estudar antes do edital. Quer fazer o vestibular, quer fazer uma prova de concurso, começa a estudar antes do edital e vai estudando. Você vai entrar numa fila. Eu costumo dizer que eu tive sorte e fui abençoado por Deus, porque eu só fiz um concurso até hoje e eu passei nesse concurso. Mas muita gente faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes e precisa fazer mesmo, Sim. porque concurso é uma fila. Acredito que Sim. você saiba disso. Sim. Não é da primeira vez, às vezes não é da segunda, às vezes não é da terceira, mas você está numa fila e vai chegar a sua hora, se você persistir. Então, ter aquela cultura realmente de gostar de estudar. Eu sei que é difícil, a pessoa diz assim, eu gosto de estudar, mas tentar colocar na mente que você gosta. Então, vamos lá, eu vou dizer que eu gosto, eu vou me adaptar que eu gosto e estudar bastante. Deixar aquelas farrinhas do final de semana, né? Tem que ter foco, né? Porque quando você quer, você precisa abrir mão de muita coisa. Sim. De muita coisa. E abrindo mão dessas coisas, você vai conseguir lá na frente, né? Quer descansar, você vai conseguir descansar lá na frente. Mas a gente sabe que depois que acostuma, você passa num concurso, depois você se interessa, quer passar em outro, vai estudar, depois, eu quero passar no melhor, eu quero... Então a gente sempre vai procurando algo melhor para a vida. Muito né? bem. E Laiane, foi um prazer te receber aqui no Pode Mais, né? Nós agradecemos pela tua participação, de poder vir aqui contar um pouco da tua história, da tua trajetória e motivar também outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Seja sempre bem-vindo, né, ao nosso programa e é isso. Eu quem agradeço e estou aqui sempre à disposição, tá? No que eu puder ajudar, a gente está aqui. Muito bem, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo.